A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa noite trazer um texto básico para a nossa meditação nesse dia de hoje. Eu creio que tem vitória para cada um de vocês. A palavra do Senhor em João 21, glória a Deus, e o versículo, aleluia, 15, glória a Deus, onde está na palavra desse Deus poderoso, João, aleluia, 21, 15 ao 17, que diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, aleluia, ainda me ama do que 7, de mais do que 7? E ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aleluia, aleluia, que coisa linda. E tomou-se a dizer, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse: sim, Senhor sabe que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo sabes que eu te amo, Jesus. E disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nesta noite, neste texto, fala, aleluia, como aconteceu a redenção de Pedro. Glorificado seja o nome do Senhor. A história de Pedro é uma prova de que quem falha pode ser restaurado. Porque Deus perdoa, Deus restaura novamente. Aquele que se arrepende, se entrega tudo nas mãos do Senhor. E ele andou com Jesus, mas também negou Jesus. Todo mundo sabe a história de Pedro, né? Mesmo assim, a sua história não terminou na queda, terminou na redenção. Glorificado seja o nome do Senhor. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Abra suas Bíblias em Lucas. Glória a Deus, para nós compreender o que Deus tem a falar conosco neste lugar. Lucas, Evangelho de Lucas 22. Glória a Deus. E o versículo 61 e o 62, que diz assim: e virando-se ao Senhor, olhou para Pedro. Pedro, lembra-se da palavra do Senhor, como lhe teria dito: antes que o galo cante, hoje me negará. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Pedro lembrou-se que chorou amargamente. Ele falhou, ele se arrependeu e depois foi restaurado por Jesus. A queda não define o fim, o arrependimento define o recomeço. Então recomece hoje, você que está com vida diante do Senhor, com pendência do Senhor, se arrependa hoje. Lucas 22,
e o versículo 57, que diz assim: porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Glória a Deus, mulher, não conheço. Pedro negou Jesus por medo e pressão. Até forte pode falar, até o forte pode falar. Em 1 Coríntios 10, 12, aquele pois que cuida está de pé, olhe para que não caia. Vigiai sempre, não confie apenas na sua força. Dependência de Deus é essencial. Cuidado com o momento de fraqueza. Arrependimento foi o início da restauração. Lucas 22, 62, como foi falado aqui. E saindo dali chorou amargamente. Se arrependeu, né? Glorificado. Pedro não ignorou seu erro. Ele se quebrantou, e arrependimento verdadeiro abre o caminho para a restauração. Em João 1 e o versículo 9, se confessais os nossos pecados, né? Aleluia, você volta para Deus, arrependimento, você se aproxima de Deus. Jesus não desistiu de Pedro. Em Marcos 16, versículo 7, dizia aos seus discípulos e Pedro. Jesus faz questão de mencionar Pedro. Deus não desiste de quem caiu. Ele quer te restaurar, como a palavra do Senhor diz em Romanos 1, né? Romanos 8, 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Deus não te rejeita, ainda há propósito para você. Levanta-se, sua história não acabou. A restauração foi completa, intencional. João 21, 15, 17. Simão, tu me amas? Pergunta de Jesus, que Jesus faz para Pedro. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Jesus pergunta 3 vezes, restaura cada negação. Deus restaura exatamente aonde houve a queda. Joel 2,25, restituí-vos aos anos, né? Deus pode restaurar a sua vida, nada está perdido. Ele cura a área quebrada, há um recomeço em Deus. Pedro foi usado poderosamente depois da restauração. Atos 2,14, Pedro põe-se de pé. Aquele que negou agora prega com ousadia. Deus usa quem foi restaurado. Em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. Deus ainda quer te usar. Se tua queda não cancelou seu chamado, levante-se para o propósito. O melhor ainda há de vir. Para nós concluir essa breve palavra, a redenção de Pedro nos ensina: todos podem falhar, o arrependimento restaura, Deus não desiste, Ele restaura completa, a restauração dele é completa. Deus ainda usa sua queda, não é o fim, Deus escreve um recomeço. Amém? Miqueias 7:8, quando eu cair, levanta-me. Amém? Deus abençoe sua vida.